Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago nesse vídeo números que foram divulgados da pesquisa lá para a Prefeitura de São Paulo. Vou trazer aqui para vocês, além do único cenário agora, segundo turno, né? Tem também aqui a questão para onde estão indo os eleitores do Pablo Marçal, da Tabata Amaral e também do Datena. Qual percentual está indo para o Nunes e qual está indo para o Boulos? E tem uma surpresa aqui. E falarei também de uma matéria que mostra que o Bolsonaro agora está querendo gravar para o Nunes e tal, mas aliados do atual prefeito não querem muita proximidade com o ex-presidente que foi covarde no primeiro turno e agora tenta surfar, já que o Nunes lidera as pesquisas. Vou falar sobre tudo isso, mas antes quero agradecer. Nós passamos a marca de 307 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem chegou, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, eu entendo, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então aqui vamos falar da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, que ouviu 1.500 pessoas nos dias 11 e 12 de outubro. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. E aqui vai mostrar que o Nunes lidera com 53%, o Boulos com 39%, branco, nulo, nenhum, 3%, indecisos ou não responderam, 5%. Aí se você tira branco, nulo, indeciso, sobram os votos válidos. E nós temos o Nunes com 58% e o Boulos com 42%. Outros institutos, eu já falei aqui de alguns, estão trazendo números muito parecidos. A diferença aqui está dentro da margem de erro, que nesse caso é de 3 para mais ou 3 para menos, reforça aqui a situação difícil do Boulos. E por que isso acontece, filha? Porque o Nunes é um prefeito extraordinário que entregou um monte de obras? Não, porque a rejeição ao Boulos é muito alta, e aí o Nunes acaba se beneficiando disso. A pesquisa traz ainda aqui uma visão sobre a migração dos votos dos candidatos que foram derrotados no primeiro turno. Pegando aqui o Pablo Marçal, por exemplo. 69% dos que votaram no coach agora dizem que vão votar no prefeito. E 6% estão migrando para o candidato do PSOL, o Boulos. E a outra parcela que está entre os indecisos, ninguém, branco, nulo, nenhum e tal. E os da Tabata? A Tabata, lembrando que ela declarou apoio ao Boulos. O coach fez aquele charminho, fez aquela pressão que para eu apoiar o Tarcísio tem que pedir, fazer uma retratação, pedir desculpa de maneira formal, o Nunes também, o Bolsonaro, o Malafaia. Aí ele achou, o Pablo Marçal, ele gosta também de passar uma vergonha, ele achou que o pessoal ia se humilhar em busca do apoio dele, em busca de um vídeo dele, e ninguém fez nada, pelo contrário, teve aqui foi declarações, né, através de interlocutores, dizendo que o cidadão perdeu completamente a noção das coisas, aí ninguém se retratou, ninguém pediu desculpa, até porque, desculpa, qual motivo? Qual motivo? O pessoal falou lá o que tinha que ser falado mesmo, e aí o Pablo Marçal então tá na dele aqui, até disse que o Boulos vai vencer e não sei o que e tal, não é o que apontam as pesquisas por enquanto. Mas voltando aqui para a Tabata, os eleitores dela, 62% migram para o Boulos e 27% para o Nunes. E o Datena? Aqui é que está uma certa surpresa. O Datena, né, declarou e tal que vai votar no Boulos e tudo mais, e ficou com menos 2%, então não faz tanta diferença. Mas só para a gente ver que não quer dizer que quando um candidato derrotado declara apoio em um nome, que automaticamente vai todo mundo para ele. Tem uma certa divisão, e no caso da Datena, mesmo ele falando que vai votar no Boulos, a maioria está indo com o Nunes. 58% dos que votaram no Datena agora dizem que vão votar no Nunes, e 33% vão votar no Boulos. E assim, o Nunes está com uma folga muito grande, até parece aqui um mesmo percentual, né, do que o Bruno Covas teve contra o Boulos no segundo turno em 2020. Na época ficou 60 para o Bruno Covas, 40 pro Boulos. Agora está aqui, segundo essa pesquisa, em termos de votos válidos, 58 a 42 mesmo agora. Tem uma diferença importante. O Boulos, nessa eleição, tem o apoio do Lula, que ele já teve em 2020, mas agora o Lula está na presidência, né, apoiando o Boulos, e o Lula venceu o Bolsonaro na capital em 2022.
Mesmo assim, o Boulos não consegue romper essa barreira aí e se aproximar do Ricardo Nunes, que tem o apoio do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, além de ter perdido para o Lula, tem uma rejeição altíssima na capital. Esse é um ponto importante. Inclusive, por falar nisso aqui, uma matéria foi divulgada de que aliados do Nunes não vê com bons olhos uma aproximação com o Bolsonaro. Vai dizer que Nunes confirmou nesta sexta que Bolsonaro vai a São Paulo para uma agenda com ele no próximo dia 22, a 5 dias do segundo turno na capital. Batido o martelo sobre o encontro, uma ala de políticos de partidos de centro do entorno do prefeito, a mesma que quer distância de Bolsonaro da campanha, tem defendido nos bastidores que o encontro seja discreto, na medida do possível, sem maiores pirotecnias. O MDBista disse nessa sexta que o encontro deve reunir lideranças do PL e não deu certeza quanto a uma gravação de Bolsonaro para seu programa eleitoral na TV. Vejam só essa parte. Embora o discurso em público seja de aglutinar tantos nomes quanto possível na reta final contra Boulos, esses aliados centristas de Nunes não escondem a irritação com Bolsonaro e o que entendem como oportunismo do ex-presidente desde o fim do primeiro turno. E assim, pessoal, esse entorno do Nunes aqui, mais centrista e tal, tem razão. Porque quando o negócio apertou ali mesmo, que o Marçal cresceu nas pesquisas, chegou a ficar em primeiro em várias delas, o Bolsonaro titubeou. Titubeou e com medo do Marçal ir para o segundo turno no lugar do Nunes e de eventualmente sair como derrotado nas eleições, tendo o seu candidato não avançando aí para o segundo turno, Bolsonaro começou a dar declarações dúbias para a disputa lá em São Paulo. Isso ajudou demais o Marçal. Você via assim, nas redes sociais, até em pesquisas mesmo, eleitores do Bolsonaro migrando muito para o Marçal. E na reta final ali e tal, teve a cadeirada do Datena, que deu uma derrubada no Marçal, né, também nas pesquisas. Muita gente não gostou da forma como tudo aconteceu. O Datena também perdeu o apoio, até ganhou um pouquinho no começo, depois desidratou. Teve essa questão do laudo, enfim. Então foi muito apertado. E o pessoal do Nunes, né, entendia que no primeiro turno cabia ao Bolsonaro fazer um gesto, seja mais forte em favor do Nunes e batendo no Marçal. Coisa que o Bolsonaro começou a fazer lá atrás, chamando o Marçal de mau caráter. Aí depois o Nicolas intermediou uma conversa entre o Carluxo e o Coach e deram uma apaziguada. Os filhos do Bolsonaro, inclusive, nas redes sociais, é como se não existisse eleição em São Paulo. Mesmo o PL indicando o vice. Então esse é um ponto. Bolsonaro fraquejou no primeiro turno, foi covarde e omisso. O Malafaia disse isso várias vezes depois. E agora que o Nunes foi para o segundo turno, aí o Bolsonaro vai querer colar nele para sair como vitorioso, caso o Nunes de fato confirme esse seu favoritismo e vença as eleições. E é claro que o entorno do Nunes, percebendo esse oportunismo do Bolsonaro, tá agora, opa, peraí, então não é assim não. E disse aqui, inclusive, um político aliado do prefeito. Ele falava baixinho, o candidato dele era o Ricardo, e só elogiava o vice, que é o Melo Araújo, indicado por Bolsonaro. Ele precisa mais do Ricardo que o contrário. Pois é. Esse é um ponto importante. O Bolsonaro está inelegível, lutando aí na justiça, tentando reaver os seus direitos políticos. O Nunes é do MDB, partido que, além de ter 3 ministérios do governo Lula, é um partido muito bem articulado, não só no mundo da política, mas também no judiciário. O Moraes, vamos lembrar, foi indicado para o STF por quem? Pelo Michel Temer. Michel Temer, que é do MDB e aliado do Nunes. Temer que, por sua vez, já salvou Bolsonaro depois daquele 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro tensionou demais contra o Moraes, e ali realmente a fervura, né, aumentou e, por pouco, não tivemos ali um pedido de impeachment. Aí o Temer entrou na jogada, fez uma cartinha lá, que o Bolsonaro, de forma também covarde, porque ele, da boca para fora, fala uma coisa, nos bastidores vai lá e dá uma regada, teve que assinar essa cartinha feita pelo Temer para dar uma apaziguada e conseguiu naquela ocasião. Então, o Bolsonaro precisa sim, como disseram aqui alguns, do Nunes. Mais do que o Nunes do Bolsonaro agora. O Nunes precisava do primeiro turno e o Bolsonaro fraquejou. Vamos ver. De todo modo, como eu disse no começo, o Bolsonaro é muito rejeitado na capital e mesmo que tenha essa gordura aqui, né, eleição, pode ser que eles estejam avaliando. Olha, até que ponto compensa videozinho do Bolsonaro agora em campanha eleitoral, sendo o Bolsonaro rejeitadíssimo lá
em São Paulo. Então a gente tem que aguardar e ver o que vai acontecer. E é claro que a campanha do Boulos deve estar atenta aí para tentar, de alguma forma, algum meio de crescer nas pesquisas, porque por enquanto a situação do candidato do PSOL está muito, mas muito complicada. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.